Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu ia louvar, irmãos, mas falou assim: rapaz, não, vou deixar para esses cabos louvar, né? Aleluia. Eu vou pegar, irmão. Cada um no seu, né? Aleluia. Cada um no seu, irmãos. Amém? Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, né? Eu já até brinquei aqui com o pastor Jesus assim: rapaz, esses Gils conhecem crente, irmãos. Aleluia. É a gente que ele traz, né, irmão? Glória a Deus. Isso é bom, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, né? Isso é um dom de Deus. Isso é um dom, né? A minha esposa fala que eu conheço muita gente, mas acho que ele conhece mais do que eu. Amém? Mas só não candidato não, irmão. Amém? Candidato não, pelo amor de Deus. Não é que se corrompe, né? Foi que as pessoas não votam na gente. Não é verdade, irmão? A gente conhece, mas quando a gente precisa para votar, eles não votam, né? Porque os caras vão meter dinheiro neles, nós não tem, né, irmão? Aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Irmãos, para quem me conhece, eu sou dos pregadores que ministra palavra fácil, porque palavra difícil também eu não conto pregar, né? Então eu prego aquilo que o Senhor me deu. E o culto tem um tema, né? Mais de Deus. E eu confesso, irmãos, eu não sou de fazer muito isso, mas pela correria dos dias, né, pelo trabalho, e acabei, eu me culpo eu mesmo, falei assim: rapaz, eu acabei não preparando a palavra antes, mas eu cheguei em casa assim: Senhor, eu tenho que ministrar, o que eu vou pregar, o que o Senhor quer falar conosco, né? Aí você vai dizer assim: que pregador despreparado, né, irmãos? Né? Que pregador despreparado. E às vezes isso está em nós. O erro não está na igreja. Às vezes a gente fala assim: não, me chamou 2 meses, não, amanhã eu preparo, e aí, e cada dia tem o seu dia, o dia vai passando, mas eu sempre digo que Deus, ele é tão bom e tão misericordioso. Deus nos deu uma palavra, né, nesta noite. E quando, antes de chegar aqui, o Senhor colocou no meu coração esse texto aqui no capítulo de Marcos, né, sobre o ministério de João Batista, né? Aí os irmãos já pensam o que vai vir por aí, né? Mais de Deus. Então os irmãos já imaginam o que Deus quer falar comigo, o que o Senhor quer falar com você nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo antes a tua face, o qual preparará os teus caminhos diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Batizava João no deserto e pregava o batismo do arrependimento para remissão de pecado. E ia ter com ele todas as províncias da Judéia e os de Jerusalém, e eram todos batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelos, com um cinto de couro ao redor do seu lombo, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava dizendo: vem após mim
um que é mais poderoso do que eu, a qual não sou digno nem de curvar e desatar as correias das suas sandálias. Em verdade, vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Os irmãos que quiserem. Os irmãos que quiserem me acompanhar, eu vou estar aqui também. Eu não vou ler não, mas eu vou estar aqui em Lucas, no capítulo 1. Esse texto, de fato, por nós, ele é tão conhecido, e o tema que foi proposto a nós nesta noite, mais de Deus. Não tem como nós ter mais de Deus se nós não tivermos arrependidos. Haja vista que estamos falando hoje aqui para crentes cristãos, e é bom a gente falar, tem noite, é bom a gente falar só para os cristãos, para os crentes. Se nós estamos procurando mais de Deus, não tem como nós termos mais de Deus se nós não estivermos arrependidos, ou se não estivermos limpos. Não tem como receber mais de Deus se nós não estivermos prontos, preparados, ou se nós não estivermos purificados para receber mais do Senhor. Nós não possamos deixar por se levar que Deus, Ele vai nos usar de qualquer jeito, de qualquer forma. Por isso que eu já me declarei dizendo: Deus, é a tua graça, porque se depender de mim não acontece nada, não vai acontecer nada hoje nesta noite, porque vivemos pela misericórdia, pela graça e pela bondade de Deus. Jesus. E se nós não tivermos um coração arrependido, se nós não tivermos um coração quebrantado, não tem como nós termos mais de Deus. Interessante que João Batista, ele é o profeta que Deus o levantará depois de Malaquias, no período interbíblico, como nós conhecemos, como nós chamamos, quando Deus agora ele resolve cessar a sua voz sobre a terra. Deus agora resolve cessar a sua voz sobre todo Israel. Deus, ele não fala, Deus, ele não revela, Deus, ele não age, Deus, ele não manifesta. Israel, ele ficou tão distante de Deus, Israel, ele ficou tão distanciado do Senhor, que Deus, ele resolve cessar o céu. Deus, ele resolve a não falar mais com Israel. Deus resolve então agora não mais usar profeta, ou não usar mais sacerdote. Interessante que nesse período existia ainda sacerdote que cumpria com os desígnios e com os mandamentos de Deus. A palavra de Deus fala que Zacarias, sendo sacerdote naquele tempo, neste tempo aonde que Deus não manifestava, nesse tempo aonde que Deus não estava mais falando, a Bíblia fala que Zacarias, sendo sacerdote, ele permaneceu a ficar fiel a Deus. Por mais que Deus ainda não estava falando, ou que Deus ainda não estava manifestando, possamos perguntar, ou possamos até nos dizer: mas quem pode ainda guardar a fé? Ou ainda quem pode ainda manter a fé sem sentir a graça, ou sem sentir a presença de Deus, ou sem sentir a manifestação do Criador? Zacarias, ele resolve manter a integridade espiritual. Por mais que Deus tinha cessado a sua voz naquele tempo, mas Zacarias, ele
permanece íntegro diante de Deus. Chega determinado tempo, a Bíblia fala que chega o tempo do sacerdote entrar no lugar santo, e quis a sorte cair em Zacarias. Imagina só, Zacarias agora, ele tem que entrar para fazer o trabalho no templo, no santo do santo. E ele agora entra dentro do santo, aonde ele verá a manifestação da glória de Deus. Através do anjo Gabriel aparece e disse: não temas, Deus ouviu a sua oração. Deus agora começa a manifestar agora na vida de Zacarias. Por muito tempo Deus ele não se manifestava. 400 anos já tinham se passado, muito tempo tinha se passado. Deus agora resolve falar com a igreja novamente. Mais de Deus. Nós só teremos mais de Deus se nós mantemos a nossa integridade, ou se nós mantemos a nossa fé. Não tem como, irmãos, nós temos mais do Senhor de qualquer jeito ou de qualquer forma. A vista que as pessoas querem receber do Senhor de qualquer jeito. Mas deixa eu lhe falar uma coisa para você hoje, nesta noite. O céu ainda tem ordem, está no controle de Deus, e Ele não manifestará a sua graça, o seu poder em qualquer pessoa que vive de qualquer forma, não. Mas de Deus é para aqueles que vivem em integridade espiritual com o Senhor. Mas pastor Fábio, o Senhor está pregando, ministrando, eu ainda não consigo compreender. O anjo aparece a Zacarias e disse: não temas, você terá um filho. Aleluia. E se nós fosse olhar pela a circunstância, pelo tempo, aleluia, Zacarias, ele já era avançado em idade. A sua esposa Isabel também já era avançada também em idade, ou melhor dizendo, já era velha. Mas o anjo apareceu dizendo: vocês terão um filho, aleluia, e este preparará o caminho do Messias. Aleluia. Que privilégio que Deus agora estava dando para Zacarias. Irmãos, quando eu vejo esse texto, e quando eu analiso este texto e conheço a história deste texto, aleluia, Zacarias servindo como sacerdote, e agora como na turma de sacerdote, o anjo lhe aparece dizendo que ele e a sua esposa teriam um filho, porque a oração foi ouvida. E o anjo disse: não se turbe o seu coração, Zacarias, porque a sorte tinha caído sobre ele, ou melhor dizendo, a sorte tinha caído sobre ele, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Interessante que o anjo ele aparece dizendo, entregando essa profecia, e o anjo olha para Zacarias e disse: ele chamará João, aleluia, e ele chamará João. Por que João Batista? Por que ele chamará João? Porque João significa Deus demonstra favor, ou Deus demonstra graça. Para você entender o significado do nome de João, Deus demonstra favor, ou Deus demonstra graça. Quando nós estamos mantendo a nossa fidelidade com Deus, deixa eu lhe falar uma coisa para você: Deus vai demonstrar, aleluia, graça na tua vida. Deus vai demonstrar, aleluia,
aleluia, favor na tua vida. Não, você não entendeu. Quando você resolve separar a tua vida e manter uma vida de fidelidade, uma vida de integridade, Deus demonstrará graça sobre a tua vida, ou melhor dizendo, Deus lhe abençoará poderosamente. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Irmãos, o anjo entrega esta profecia. Oh, glória! Irmãos, eu fico feliz, eu fico alegre que João com Jesus, eles vai ter quase mais ou menos a mesma idade. João um pouquinho mais velho, mas a idade deles era muito próxima. Aleluia! Eu fico imaginando Jesus agora sendo levado no templo. Vem aqui comigo. Jesus sendo levado para o templo para ser apresentado. Irmão, o anjo já aparece e disse: vocês terá um filho, e colocará o nome dele João Batista, e ele preparará caminho para, aleluia, o Messias. Agora Zacarias está no templo. De repente, pode pôr o fundo um pouquinho mais alto. Zacarias está no templo. De repente chega Maria com José para apresentar Jesus. Irmãos, imagina só, a Bíblia relata, aleluia, Zacarias vai fazer, pastor Gilson, a apresentação de Jesus. Que privilégio para o sacerdote, que privilégio para Zacarias. Um tempo a qual que Deus não falava, não se manifestava, agora o próprio Deus está enviando o seu próprio Filho, eternizado humanamente como homem, mas sendo também como Deus, ainda bebê, com 8 dias ainda, agora para ser apresentado ao Senhor. E Zacarias agora está vendo, está dizendo: os meus olhos agora estão vendo, e eu posso ver a grandeza e o poder de Deus. A alegria foi tão grande, pastor Gilson, a alegria foi tão grande, cantores, aleluia, que ele não pôde conter. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. O que eu quero dizer para você, o que Deus tem preparado para mim e para você é algo maior e poderoso. Oh, glória! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Zacarias apresenta Jesus. Nós não encontramos registros bíblicos da apresentação de João Batista. Nós não encontramos registros bíblicos. Mas o Senhor agora está dizendo, falando no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, do Filho de Deus, como está escrito nos profetas, que eis que eu envio o meu anjo. Quem era o anjo? João Batista. Eis que eu envio o meu anjo João Batista à tua face. Quem era a face? A face de Cristo, o qual preparará o teu caminho para ti. Porque que João Batista, ele teve que exercer o ministério primeiro do que Jesus, porque João Batista, aleluia, ele prepararia o caminho para Jesus ministrar e pregar. Sabe que eu entendo aqui? João Batista, filho de Zacarias, de Isabel. Irmãos, preste aqui atenção. Você que é dom de Bíblia, você vai me entender. João Batista foi o único da linha sacerdotal que não cumpriu o ministério de sacerdote. Por que, pastor Fábio? Deus não queria João Batista como sacerdote. Deus levantaria agora João Batista como profeta. Aonde, pastor Fábio? Não tinha púlpito bonito como nós estamos aqui. Não tinha ternos bonitos.
está dizendo: eu vou levantar um homem, estou levantando um homem no meio deste povo de Israel, que se distanciou da minha presença. Eles tinham tanto de mim, eles tinham tanto de Deus, mas agora eles ficam longe da minha presença. E Deus agora levanta João Batista como profeta, não como sacerdote. Por quê, pastor? O sacerdote, ele mantinha o templo, cuidava do templo, mas o profeta não. Ele pregava na onde que Deus mandava, aonde que Deus enviava. E Deus estava deixando João Batista começa a pregar. E João Batista começou a pregar dizendo: voz do que clama no deserto. Eu gosto muito desta palavra. Voz do que clama no deserto. Arrependei-vos. É chegado o momento do arrependimento. Aleluia, Deus. Não tem como ter mais de Deus se não houver arrependimento. Voz do que clama no deserto, arrependei-vos para a remissão de pecados. Tem muitas igrejas por aí, está dizendo mais de Deus. Aqui tem Deus, irmãos, mas se Deus colocar na balança, o pecado está cheirando nas narinas de Deus. Igreja do Senhor, do Deus vivo, a qual eu estou ministrando nesta noite, quer mais de Deus? Arrependei-vos, arrependei-vos. Ele pregava para arrependimento de pecados. Não era ministração coach, não era uma ministração light, não era uma ministração para pessoas não saírem da igreja. Eu não posso pregar desse jeito, senão vão sair da igreja. Não, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Aleluia. Arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Não vestia bem as suas vestes, era pelos de camelos. Aleluia, meu Deus. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Se aquele tempo se existisse, nutricionista ia dizer: como vive de gafanhoto e como vive de mel silvestre. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você aqui. Aleluia. Deus usa quem Ele quer. Aleluia. Deus faz na vida de quem Ele quer. Como foi dito pelo cantor Tiago não, Pedro, Tiago. Diácono Pedro, Diácono Pedro. Pregar todo mundo prega, cantar todo mundo canta, mas ele procura os adoradores com integridade. Aleluia. E ele achou em João Batista integridade, ele achou na família de João Batista, no seu pai, a Zacarias. Por mais que Deus não estava manifestando a graça dele, Deus achou graça naquela família. Aleluia, Deus. E Deus achou graça naquele homem para pregar, para falar. Deus usa quem Ele quer, mas adorador Deus acha no deserto. Aleluia. Deus acha no deserto. Glória a Deus. Deus se encontra no deserto. Glória. O que João Batista pediu para Deus, o que João Batista pediu para Jesus, para abrir caminho, para pregar. Não, se eu vou adiante, se eu vou na frente,
eu quero algo maior, eu quero algo mais. Não, a única coisa que ele disse: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar a sua sandália. Mas por que, João Batista? Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro pascual que vem tirar, arrancar o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Nós que somos pregadores, nós que somos cristãos, a mensagem é para nós hoje, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Coloca nas tuas mensagens, coloca nos seus cânticos. Arrependimento. Não tem como da igreja ter mais de Deus se não houver arrependimento no nosso meio, se não houver quebrantamento, se não houver confissão de pecado, se não houver graça. Não tem como ter mais de Deus. Aleluia! Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! Glória a Deus. João está pregando e muitas pessoas estavam crendo na ministração, na pregação de João Batista. Eu não sei os irmãos, mas eu tinha uma linha teológica um pouco, eu estou dizendo eu aqui, meu pensamento aqui. Eu tinha uma linha teológica um pouco diferente, um pensamento um pouco diferente. E por muitas das vezes eu acreditei que Jesus tinha descido lá no inferno para pregar para as almas. Já ouvi muitas pessoas pregar sobre isso. E aquelas almas que se converteram, aquelas almas que aceitou, subiu e foi para o céu ou para o paraíso. No texto bíblico onde a gente lê em Salmo que Deus desceu até as profundezas e levou cativos aos cativeiros. E eu acreditava que ele tinha descido. E depois, na minha linha teológica, eu estudando, parei para pensar, disse assim: não faz sentido. Eu falei, não faz sentido. No meu entendimento, eu disse assim: quando Deus criou o homem ele teve o entendimento de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, o homem sempre teve o entendimento de Deus. Mas pastor, naquela época era a época da lei, então não era o tempo da graça. Mas a Bíblia fala que Abraão alcançou a Deus através da lei. Ele obedeceu o Senhor através da lei. Aí dá para se entender então que não tem muita explicação então para Deus ter descido lá e pregar. Então todavia a palavra estava sendo ministrada. Deus da criação, Deus de todo o tempo. É a minha linha teológica. Não sei se vocês vão me concordar comigo ou não. Porque hoje em dia nós falamos assim: é o tempo da graça, qualquer hora, qualquer momento dá tempo. Irmãos, o nosso dia, a nossa vida pode mudar, questão de fração de segundo. É por isso que eu digo para você, irmãos, todos os dias nós temos que estar com o nosso coração arrependido. Aleluia! Glória a Deus. E João Batista ele vem demonstrando para nós isso. Deus agora, com piedade de Israel, Deus agora levanta João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia! Aleluia, Jesus. E quando João Batista ele fala: em verdade, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! Ele batiza com água.
Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. João Batista está batizando o povo no Jordão. E de repentemente, Jesus com os seus discípulos, Jesus está chegando para ser batizado por João Batista. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. João Batista está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista está pregando, João Batista está falando de uma mensagem eloquente. João Batista está pregando: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quando Jesus se aproxima, irmãos, que revelação, oh glória. Quando Jesus se aproxima, que revelação. O João Batista olha e disse: isso é diferente. Aleluia. Não, esse não é víbora, esse é o cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. E João nunca tinha visto Jesus, e Jesus nunca tinha visto João ainda presencialmente, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica em João, dizendo: você não é sacerdote, tu é profeta, esse é o Cordeiro de Deus. E o texto registra que João fica assim, sem entender, que João vai tentar se submeter a Jesus. João, ele vai tentar parar, porque ele reconhece agora que ele está diante do Mestre, diante do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aleluia. Ele disse: é desse que eu estava falando, é desse que eu estava ministrando, e ele veio até aqui. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Aí João disse: não, o Senhor me batiza, o Senhor. Jesus disse. É por isso que eu gosto tanto deste texto, que para Jesus iniciar o seu ministério aqui também, Jesus teve que submeter ao ministério de João Batista. O que quer dizer, Jesus negativamente: quem é o profeta que é você, João. Eu vim aqui para cumprir o que está escrito nessa escritura. O que meu pai fez lá no templo para o teu pai, imagina só isso, estou fazendo aqui uma analogia só para você entender. O que o anjo fez, meu pai mandou fazer lá, é para cumprir aqui. Nós não passa por cima de ninguém. Aqui, aleluia, a autoridade agora é tua, João, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando na casa de João, nem casa tinha para morar. Morava onde, pastor Fábio? Morava no deserto, mas era homem de Deus, fiel a Deus. Pastor Fábio vestia o melhor terno, não vestia os melhor terno. Aí, irmãos, hoje Deus nos dá tudo. Aí nós só quer pregar a palavra e que o povo quer ouvir. Larga de ser frouxo e prega que Deus quer salvar a igreja. E diz para a igreja: arrependimento. Oh, glória, aleluia. Nós temos que deixar de ser frouxo. Aleluia, Fala, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Qual que é o tema, pastor? Mais de Deus. Mais de Deus. Acredito que os senhores Pedro, não esqueça mais teu nome não, é vocês para cantar lá, rapaz. Amém? É Deus, né, pastor? Já ouviram as pessoas falar assim: ai, por que na igreja Deus não fala como antes mais? Já ouviu, irmãos, também vocês? Por que não tem batismo com o Espírito Santo mais? Ouviu? Hã? Aqui fala também, na minha lá fala muito isso. Aonde que a gente pastoreia, minha não, a igreja é do Senhor. Aonde que a gente pastoreia. Aqui fala também ou não? Fala? Não, só na minha não, aqui não fala não, aqui tem. Aqui tem. Mas lá, eu vou falar da minha, aonde que a gente pastoreia. Ai, pastor, as pessoas, a gente até fala antigamente,
Até a gente faz até analogia que as igrejas nem se manifestam. O demônio hoje está se manifestando, né? Né? Antigamente a gente falou assim, o demônio mudou de estratégia, né? Que ele não se manifesta, fica quietinho agora. Ele não está dentro mais não. Eu disse não. Sabe por quê? Que Deus não está fazendo? É porque nós vamos para o culto, você vai entender aqui. Nós vamos para o culto cheio. Como assim, pastor? Cheio? Vem para o culto com fome. Não é fome de comida não, de arroz não, de alimento físico não. Vem para o culto com fome, com vontade. Nosso irmão disse assim, eu não sei quem vai pregar, quem vai cantar, eu vim adorar. Vem com fome, para você ver. As pessoas vêm cheias, meu irmão. As pessoas vêm cheias. Ela disse assim, eu vou lá para ver o que vai acontecer. Está cheio. Ela já acha que já está no grau da trindade tão alto. Disse assim, eu não preciso mais buscar, porque eu já sei de tudo, já sei, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Aí vem show aí, a manifestação, a glória de Deus não desce, não vem. Aleluia, Deus. É por isso que Deus não vai se manifestar. E para te provar que isso, lembra da mulher samaritana? Estou terminando, tem 4 minutos. Lembra da mulher samaritana? Quem lembra? Lá em João 4, vocês lembram sim. Eu sei que vocês lembram. Ela estava com o quê? Ela estava com sede. Ela foi no poço tirar o quê? Água. Ela estava com sede. Ela foi tirar água no poço. Ela leva o cântaro, ela leva o balde, mas o principal objetivo que ela foi com sede, ela foi com vontade para tirar água do poço. E ela foi no horário que ninguém tirava água naquele horário, sim ou não? Ninguém tirava água naquele horário. Por que ela foi naquele horário? Por causa da sua vergonha, por causa da sua vida, a qual que ela vivia. Ela não queria ser vista, ela não queria que as pessoas falassem dela. Disse, não, você está aqui, a história não fica para trás, já está. Você é mulher de muitos homens. Vai para lá. Mas ela estava com sede, vontade de beber água, tirar água, de levar água, sei lá para quem. Quem chega também no poço? Jesus. Quem chega no poço? Jesus. Água da fonte da Vida. Aleluia. Ele chega, se assenta sobre uma pedra, como fala o texto, sim ou não? Sim. O texto fala que ele também estava cansado. O pregador, quando ele está com fome de pregar, ele prega. Deus usa ele, deixa Deus usar. Pregador que se acha demais, que nós cantamos que se acha demais, eu vou lá e Deus vai. Não, vem humilde, vem com fome, vem com vontade de servir. Não vem ser estrela não, porque a estrela aqui só é ele, vem servir a mesa. Aí você vai ver Deus manifestar a glória dele, o maná dele, irmãos. É por isso que Deus está abatendo muitos por aí, pastor. Está vindo para um culto cheio. Aí Deus não quer, então está achando que é alguma coisa, né? Está achando que essa bola toda. Aí ele fala assim, nossa, eu me esforcei tanto hoje, não aconteceu nada. Porque você vem cheio, você vem cheio, vem vazio. Vem dependendo dele. Não, Deus não faço nada, vocês não têm saber, irmãos. Deus, você sabe que eu vim, ó, só o pó. Mas é a tua graça que manifesta. Meu Deus. A misericórdia dele que basta, meu irmão. Posso ter conhecimento, tudo. Eu posso preparar uma mensagem aqui na hora, mas o conhecimento tem hora que ele vai travar, ele não vai adiantar. O que permanece é a graça. O que permanece é a graça. A mulher com sede foi tirada, Jesus sentou e ele disse, me dá água. Aleluia, Jesus. Tu não tem cântaro, cântaro é o balde, né? Tu não tem cântaro, tu não tem balde, tu não tem nada. Como é que tu pede água para mim? Não tá vendo? Nós somos diferentes. Eu disse,
Irmão, quando o pregador está com vontade, ele fala assim: ô mulher, se tu soubesse que ele pede água, Aleluia. está com vontade de pregar, irmão, está com vontade de servir. Glória a Deus. É a mesma coisa que ele está dizendo: ô voz que está clamando nesse poço, se tu soubesse quem está lhe pedindo. Aleluia, Deus. João Batista tinha tanta vontade de pregar que pregava a qualquer hora no deserto com sol quente. É por isso que ele usava essas roupas de pelos de camelo, para ele não se queimar. Aleluia. Aí disse: não vou não. Não está com vontade, não precisa, né, João Batista? O quê? Eu estou com vontade de falar de Jesus para alguém aqui hoje. Eu estou com vontade, eu vou pregar no deserto. Eu estou com vontade. Meu irmão, preparei o seu vestuário. Que terno, não tem guarda-chuva, não. Só pelo, essas roupas vai ser de pelo, de camelo. Mas não, tem microfone, tem ar, não. Vai ter água mineral para mim beber, não. Só do jogo tem água suja. Mas eu estou com vontade de falar desse Deus. Não é pelo aquilo que Ele vai te dar, é pelo aquilo que Ele já fez por mim e por você. Aleluia. Eu vou parar, senão eu vou pregar mais umas meia hora aqui. Ô glória, fique de pé. Prepara o louvor. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Arrependemos. Se queremos mais de Deus, irmãos, é hora de buscarmos arrependimentos. Arai, cantore, mandará, cantore, mandará. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, aleluia. Começa a falar com o Pai nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Temos 3 minutos, irmãos, para terminarmos aqui, mas vamos orar, vamos falar com o Pai. Oh, glória, aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Santo, poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus, Oh, glória, aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Glória, glória, glória. Tu és poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.